Meus irmãos, eu quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, revendo alguns irmãos que nós conhecemos de muitos anos aqui em São Miguel dos Campos, em especial o pastor da igreja, pastor Amaro Antônio, a quem temos um grande carinho, respeito por ele, a sua família, desde a minha adolescência ali em Maceió, desde quando o pastor chegou do sertão e veio para Maceió trabalhar, auxiliando o nosso saudoso pastor presidente, pastor Neco, e eu era menino ali no Farol, eu e o Adriano, pastor Adriano, é verdade. E pastor Amaro, conheço, são mais de 30 e quase 35 anos. Éramos muito jovens, adolescentes, e pela graça de Deus, o que nós começamos há quase 40 anos passados, permanecemos ainda no dia de hoje, servindo a Deus, fazendo o que sempre fizemos, pregando o Evangelho. Quando nós iniciamos a cruzada evangelística, o pastor Amaro vai lembrar, Cristo é a resposta. Há 20 anos atrás, mais ou menos, alguns não acreditavam no que Deus estava colocando em nossos corações. Mas eu me lembro de um dia em que o pastor Amaro disse a mim e a outros que faziam parte da equipe estas palavras: o que hoje muitos não acreditam, amanhã vão ver o que Deus vai fazer. E assim aconteceu. Nós percorremos todo o nosso estado, do litoral ao sertão de Alagoas, fazendo cruzadas, evangelizando, pregando. Muitos trabalhos foram abertos, Deus foi glorificado, o reino de Deus se expandiu e nós permanecemos ainda fazendo o mesmo trabalho para Deus. Portanto, eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, pastor Amaro, que sempre foi uma pessoa a quem eu tenho uma grande admiração pela sua vida, sua conduta, seu ministério e todo o trabalho que Deus tem colocado em suas mãos. Meus irmãos, eu quero também agradecer o honroso convite que a mim foi feito pelo coordenador. Onde ele está, dos senhores? Está ali atrás. Muito bem. Deus abençoe a ele, as irmãs, a todos os grupos que estão celebrando esta data, neste culto, nesta festa unificada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Amós, presbítero Albino, esses irmãos que são a bênção de Deus, auxiliando o pastor Amaro e aos demais obreiros que aqui também auxiliam ao pastor da igreja. Meus irmãos, eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias no capítulo 3, no Apocalipse, versículos 3 e 4. Capítulo 3 do Apocalipse, versículos 3 e 4. Capítulo 3, versículos 3 e 4, assim está escrito: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Todos leiam comigo o versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas
que não contaminaram as suas vestes comigo, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Se você pode, antes de tomar o seu assento, olhe para quem está ao seu lado, por favor. Diga assim comigo: vestes brancas, símbolo de santidade ao Senhor, porque sem ela não chegaremos lá no céu. Os que podem, tomem os seus assentos, glorificando a Deus. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, como é conhecido por todos nós, é o livro das revelações finais, é o livro das profecias escatológicas, é a consumação das profecias escatológicas de Ezequiel, de Daniel, e que se encerra no Apocalipse. Enquanto o livro do Gênesis começa, Apocalipse se encerra. Enquanto o livro do Gênesis inicia-se com toda a obra de Deus e a sua criação, Apocalipse define toda a consumação da obra divina e da criação de Deus. Porém, os capítulos 1 e 2 e 3 do Apocalipse, em especial o capítulo 1, João, servo de Deus, ele está ainda trazendo uma fala, uma palavra introdutória acerca do seu estado e aonde ele estava, que era a ilha de Pátimos. Mas no capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse, João então passa a ouvir de Deus a Cristo, de Cristo para ele, e que ele escrevesse para algumas igrejas, algumas cartas que deveriam ser lidas e expostas para algumas igrejas que estavam alojadas na Ásia Menor, pois havia igrejas com alguns problemas, e estes problemas deveriam se tornar público. Qual seria ou qual deveria ser a solução por meio destas cartas? E todos nós sabemos que quando João escreve para as sete cartas da Ásia, da igreja menor, entre elas ele escreve para a igreja que estava em Sardes. E ele começa dizendo ao anjo da igreja que está em Sardes: escreve isto, dizendo: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E na sequência desta carta, ele escreve dizendo: sê vigilante e confirma o restante que está para morrer. Mas nos versículos 3 e 4, ele escreve dizendo ainda: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Versículo 4: mas
também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. A carta escrita à igreja de Sardes, ela ganha um diferencial das demais 6 cartas, pois a mensagem de Deus a Cristo, de Cristo a João e João a estas igrejas, não foi igual à carta escrita para a igreja de Filadélfia. Também não foi igual à carta escrita para a igreja de Tiatira, de Laodiceia, de Esmirna e de Pérgamo. A carta escrita para a igreja de Sardes foi uma carta trazendo a estes cristãos 2 grandes verdades. Primeiro, eles deveriam vigiar, mas também deveriam manter o equilíbrio, também deveriam manter o padrão de santidade para que pudessem andar de branco. Branco sendo símbolo de pureza, mas quando a carta para a igreja de Sardes é escrita, é-lhe dado uma palavra de advertência. E a palavra de advertência era exatamente esta: para que esta igreja ela vigiasse, para que esta igreja ela vivesse em prontidão, uma total vigilância. E quando olhamos para esta carta e olhamos para a nossa realidade de vida cristã hoje, dentro da nossa geração, nós vamos entender que a vigilância que aqui foi requerida de Deus a Cristo, de Cristo a João e João para a igreja, para que houvesse uma vigilância. Sabemos que vigilância hoje é algo que está cada dia mais se tornando em nosso meio algo escasso, porque há muitos que dizem que oram, mas a recomendação de Deus, a recomendação de Cristo não foi que deveríamos primeiro orar. A recomendação foi: vigiai, pois, para que não entreis em tentação, porque não adianta orar e não vigiar. Se você ora, você precisa também vigiar. Se você ora muito, você precisa vigiar muito. Tem que haver algo na mesma proporção. Então, partindo do princípio de vigilância, entendemos que esta geração está vivendo, eu diria que dias tenebrosos, porque está ocorrendo no meio cristão e mais precisamente no meio evangélico a falta de vigilância. E a vigilância ela está se tornando escasso, e por causa desta falta de vigilância nós estamos vivendo dias de escassez de santidade ao Senhor. Vou repetir: por causa da falta de vigilância de muitos, nós estamos vivendo dias de falta de santificação ao Senhor. A santificação, à luz da Bíblia, é um processo de separação do pecado, para tornarmos mais semelhantes, parecidos com Deus, porque a santificação à luz da Bíblia, ela tem
pelo menos 3 aspectos. Primeiro, é um evento passado ligado à nossa justificação. Segundo, é um evento também de santificação. Terceiro, é um evento de glorificação que envolve purificação de pecados, santidade, mas também envolve uma vida santa, consagrada, direcionada, exclusiva e dependente somente de Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, meus amados irmãos, santificação é a palavra-chave para nós que somos a igreja do arrebatamento. Se alguém crer que haverá outra geração após a nossa, eu não discuto, mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Vou repetir. Nós somos a geração do arrebatamento. E se nós somos a geração do arrebatamento, então a santidade ao Senhor, ou a santificação ao Senhor, é algo que precisa se voltar de uma forma muito clara, visível, e que ela se torne patente aos olhos de todos, porque a santificação é obra de Deus, e quem é o santificador é o próprio Deus. É Ele quem capacita o crente a viver uma vida santa através do Espírito Santo. Mas santificação também não é apenas um aspecto interior, mas também santificação é algo que demonstra, é algo que manifesta, é algo que expõe os frutos do Espírito em nós. Vou repetir: quem é santificado é visto, é conhecido por todos que o conhecem, e até por quem não o conhecem, porque é impossível ser santificado e não expor os frutos do Espírito, porque a santificação, ela gera em nós frutos como, por exemplo, misericórdia. A santificação, ela gera em nós frutos como, por exemplo, a bondade. A santificação, ela gera em nós frutos como, por exemplo, humildade, mansidão e amor. Portanto, essa geração, ela não está entendendo porque é que nos falta o principal em muitos de nós, que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela não se revela se não houver santificação. A presença de Deus, ela não se manifesta se não houver santificação. Os frutos do Espírito não aparecem se não houver santificação. Nós queremos poder, mas não queremos nos santificar. Nós queremos milagre, mas não queremos nos santificar. Nós queremos salvação, mas não queremos nos santificar. Nós queremos que Deus abra a porta, mas não queremos nos santificar. O caminho da santificação é o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12, 13 e 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Diga comigo: santidade ao Senhor. Mais forte: santidade ao Senhor. É o que Ele requer de mim
nesta última hora. Diga: santidade ao Senhor é o que Ele requer de mim nesta última hora. Aleluia, 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 aleluia. Santificação não é algo feito por algo humano, não. Santificação na Bíblia não se trata de uma perfeição humana ou de uma vida sem falhas, embora o pecado continue presente, mas a santificação é o poder de Deus em nós para resistir exatamente às ciladas e propostas de Satanás. E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que ter uma vida em santidade ao Senhor é um desafio, especialmente nesta geração em que o pecado permeia nos quatro cantos da terra: a imoralidade, as corrupções, a falta de respeito a Deus, a falta de respeito à sua palavra, a falta de respeito aos bons costumes, a falta de respeito àquilo que é sagrado e aquilo que é santo. É dentro desse contexto que a igreja deveria estar sendo diferenciada. Vou repetir: é dentro desse contexto em que o mundo aí fora está vivendo uma corrupção desenfreada, uma falta de amor ao próximo, uma falta de misericórdia, uma falta de afeição, uma falta de companheirismo, uma falta de amizade, deslealdade, falta de sinceridade, falta de companheirismo, falta de misericórdia até dentro da igreja. E é por esta razão em que a igreja está vivendo uma das suas piores fases da sua história cristã. Vou repetir: e é por esta razão que a igreja está vivendo uma das piores fases da sua geração. E eu não estou me referindo à igreja, o CNPJ, a igreja organização, mas a igreja espiritual. Sabe por quê? Os sinais não estão acontecendo como há 30, 40, 60 anos atrás, em que cegos enxergavam aqui, em que paralíticos andavam, em que pessoas mortas ressuscitavam. A culpa não é de Deus, a culpa não é do ministério, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Nós, ao longo do tempo e dos anos e da história, abandonamos o altar da oração, abandonamos o altar da palavra, abandonamos o altar da devoção, abandonamos o altar da humilhação. Então queremos de Deus que Ele faça, mas Deus está requerendo primeiro é santidade. Deus está requerendo primeiro é santidade. Deus está requerendo primeiro é santidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha a resposta de Deus. Então eu ouvirei dos céus. Primeiro, perdoarei os seus pecados. Segundo, sararei a sua terra.
terra. Aí alguém diz: ah, pastor, eu sou crente há 40, 70, 90 anos, eu não preciso me converter. Quem lhe disse? Nós precisamos nos converter a cada dia, porque se converter aqui significa deixar o que não agrada a Deus. Se converter aqui significa deixar as velhas práticas que muitos entraram na igreja, mas a igreja não entrou no coração. Muitos entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou no coração. Muitos fazem parte da congregação, mas até hoje a congregação não entrou no coração. Por isso não há mudança, não há mudança de pensamento, não há mudança de atitude, não há mudança de vestes, não há mudança de fala, não há mudança de comportamento, não há mudança de caráter, porque o evangelho de Cristo, quando abre-se o coração para ele converte a alma, ele muda pensamento, ele muda caráter, ele muda atitude, ele muda a estrada, ele muda a conversa, ele muda pensamento, ele muda a história, ele muda, e não é só de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora, porque o evangelho é transformador, o evangelho é restaurador, o evangelho é purificador, o evangelho ele dá graça, o evangelho ele mostra a luz, o evangelho ele mostra o céu, o evangelho ele confronta. Quem acredita aqui no poder do evangelho, evangelho transformador, evangelho transformador. Porque os milagres não estão acontecendo na mesma proporção que nós queremos. A pergunta é: nós estamos orando, jejuando, nos santificando na mesma proporção do que nós pedimos a Deus? Eu não vim aqui pregar para você pular, saltar ou gritar. A igreja não está no momento de haver isso. A igreja está no momento de se voltar para Deus em jejum, em oração e na palavra. Os milagres não acontecem como deveriam, porque nós mudamos as nossas atitudes para com Deus. Não me responda: quantas horas você pode orar por dia e não ora? Quantas horas você pode ler a Bíblia por dia e não lê? Mas eu tenho certeza que você deve passar muito tempo lá na internet. Quantas vezes durante a semana você se levanta pela madrugada, cansado, exausto, mas a sua alma carece de Deus e vai orar? Não me responda, responda você. Você entendeu? Por que é que não temos mais os milagres? Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje e será o mesmo sempre, mas nós mudamos. Mas eu venho esta noite debaixo da graça de Deus para vos lembrar o que na Bíblia está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter, o que vai acontecer? As nossas vestes, de alguns que estão manchadas, voltarão a ser limpas.
voltarão a ser brancas como a neve. E se você pode, levanta a sua mão, por favor. Feche os seus olhos, diga comigo: Espírito Santo, ajuda-me a entender a necessidade que eu tenho de voltar a ter vestes brancas, limpas, santas, para que o mundo veja em mim. Abra a boca e diga: para que o mundo veja em mim a tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Santificação e justificação. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, em uma vida de retidão, conforme a vontade de Deus. Alguém diz nessa geração: é impossível viver uma vida em santidade, é impossível viver uma vida de renúncia. E eu vou lhe provar à luz da Bíblia que pode ser difícil, mas não é impossível. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículos 7, 8 e 9. Assim está escrito: e esta geração são as gerações de Noé, porque Noé, primeiro, era um homem justo e perfeito em sua geração. Porque Noé era um homem justo e perfeito? A resposta é: porque Noé andava com Deus. Está escrito, o escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 12, 13 e 14, o escritor escreveu dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode cantar bem, mas se não for santificado, não vai chegar lá. Pode pregar bem, mas se não for santificado, não vai chegar lá. Pode auxiliar bem, mas se não for santificado, não vai chegar lá. Pode até pastorear bem, mas se não for santificado, não vai chegar lá. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito em Levítico capítulo 11, versículos 43 e 44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, e sereis santo, porque eu sou santo e não vos contaminareis com nada desta terra. Está escrito em Salmos 51, versículos 9 e 10: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, e renova em mim, e renova em mim um espírito reto. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos 6, 7 e 8: e ali haverá uma estrada, e ali haverá um caminho que se chamará o caminho da santidade, que se chamará o caminho da santidade. Olha o que diz o texto ainda, exatamente assim: o imundo não passará por ele, mas será para aqueles que até mesmo seja chamado de louco, não errará o caminho do céu. Santidade, vestes brancas, dependência, humilhação. Aleluia. O apóstolo Pedro,
Na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, Pedro escreve para os poucos crentes que haviam em uma pequena cidade, dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Deus nos tirou das trevas, nos arrancou com o braço forte para a sua maravilhosa luz, então significa: eu não tenho mais a mesma vida, eu não posso viver a mesma condição de antes. Por quê? Porque agora não mais vivo eu, não mais vivo eu, não mais vivo eu, não mais vivo. Era para você estar dando glória a Deus. Quem saiu das trevas só sabe que é sair das trevas quem lá estava. Só sabe o que era viver na miséria, na desgraça, sendo exatamente selado por Satanás quem lá estava. É o que Pedro está dizendo. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, se nós não pertencemos mais às trevas e agora pertencemos à luz de Cristo, significa duas coisas. Primeiro, eu não posso andar como o mundo anda. Porque eu não posso? Porque está escrito na palavra de Deus: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se mentia, agora não pode mentir mais. Se roubava, agora não pode roubar mais. Se enganava, agora não pode enganar mais. Se trapaceava, agora não pode trapacear mais. Se corrompia ou se corrompia-se, agora não pode mais. Por quê? Porque eu pertenço à luz, eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Deus, eu pertenço à verdade, eu pertenço à justiça. Eu tenho caráter, e o meu caráter é o caráter de Cristo. Ele não muda, é o mesmo ontem, é hoje, é amanhã. A igreja do arrebatamento, ela precisa, pastor Amaro, voltar, pastor Amós, a ter vestes santas, vestes limpas, vestes brancas. Vestes brancas, vestes brancas. Eu não vim lhe doutrinar, porque vocês têm um pastor que assim o faz. Mas eu preciso lhe dizer: precisamos falar menos e exercer mais o que cantamos e pregamos. Precisamos falar menos e exercer mais o que cantamos e pregamos. Vestes brancas, símbolo de santidade, de pureza. Aleluia, 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 aleluia. Com muito temor na minha alma e tremor em minhas pernas, esta noite o Espírito de Deus nos alerta, a começar por mim. Tenhamos vigilância, tenhamos vigilância, tenhamos vigilância. Cristo está voltando, a igreja já está nos trilhos do arrebatamento. As leis estão cada vez mais avançando com apenas uma única intenção: de calar a voz da igreja, de parar o crescimento do cristianismo. Mas enquanto a noiva do Cordeiro estiver nesta terra,
o espírito do anticristo, ele vai continuar, mas entre o espírito do anticristo e a noiva do Cordeiro, no meio está o Espírito Santo dizendo: não toca na noiva, não toca na noiva, eu cuido da noiva, eu sou o provedor da noiva, eu ajudo a noiva, eu estou conservando a noiva. Quem é noiva de Cristo, levante a mão. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, o Espírito que batiza, o Espírito que restaura, o Espírito que anima, o Espírito que esforça, o Espírito que incentiva, o Espírito que dá ânimo, o Espírito que dá força. Ele está cuidando, ele está cuidando. Aleluia. 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 Vigiai, pois. Vigiai, pois. Vigiai, pois. Sabe por que tem gente aqui que até agora não abriu a boca para dar sequer um glória a Deus? É porque o corpo está aqui, mas o coração está longe de Deus. Não adianta. São estes que Jesus os alerta. Vigiai, mulher. Vigiai, homem. Vigiai, igreja. Vigiai, obreiro do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta de Deus ela vai tocar. E o que nós apresentaremos a Ele nem é ouro, nem é feno, nem é madeira, nem é bronze e nem é prata. O que nós apresentaremos é vestes brancas, vestes limpas, vestes santas. E se não houver vestes brancas, não chegaremos lá. Aleluia. Como estão tuas vestes? Como estão as tuas vestes? Elas estão sendo vergonha para a igreja, para Cristo e o seu evangelho? Ou elas estão servindo de exemplo, de brilho, de conduta moral e espiritual? Como estão as tuas vestes? E a pergunta não são as vestes das quais nós estamos vestidos aqui. Essas cobrem o corpo, mas as vestes que Jesus se refere aqui é a nossa conduta, é a nossa vida espiritual. Como estão tuas vestes? Elas estão servindo para a honra ou elas estão servindo para a desonra? Aleluia. Aleluia. Como estão tuas vestes? Como estão tuas vestes? Ramanda Gora Mandarai. Amanda Kaya Sura, Amanda Kaya Sura Manahai. Iramanda Oroya Sura Mandaka. Oramandarai. Yamando Goda Suri Minarai. Minagaga Sura Kaya Mandoro. Oramandarai Soraka. Oramandoroya Sura Manahai. Levante a sua mão direita, porque o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito de santidade, o Espírito de justiça, o Espírito Santo que vem advertindo
defendendo a igreja por meio da sua palavra há tanto tempo. Esta noite, uma vez mais, o Pai nos alerta: preparai-vos, preparai-vos. O Filho Jesus, ele nos alerta: levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos. Levante a mão. E o Espírito Santo, ele nos adverte: vigiai, vigiai. Está chegando a hora, está chegando a hora. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, seja cada dia mais puro. Quem é limpo, seja cada dia mais limpo. Quem é próximo de Deus, seja mais próximo. Porque Tiago disse: se vós sois amigos do mundo, considerem-se, pois, inimigos de Deus. E se vós sois amigos de Deus, considerem-se, pois, inimigos do mundo. Ou você é, ou você não é. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de lá. Chegou a hora de nos posicionarmos. Eita! Ai! Eita! De que lado você está? Qual é o posicionamento que você tem tomado, rapaz? Lá na escola, na faculdade, no trabalho, na repartição, na rua, em casa, qual tem sido o seu posicionamento? Aleluia. 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 O Espírito Santo estará aqui. O Espírito Santo estará advertindo gente aqui. O Espírito Santo está dando mais uma oportunidade a gente aqui que é crente na igreja e lá fora sequer tem a coragem de dar a paz do Senhor. O Espírito de Deus lhe adverte hoje, rapaz: converte-se a Cristo, muda o teu posicionamento. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Ou você está caminhando para Jerusalém, ou está caminhando de volta para o Egito. De que lado você está? De que lado você está? Se vós sois amigos do mundo, considerem-se, pois. É o que o apóstolo Tiago nos adverte, pastor Amaro. Eu fui crente pela graça de Deus há quase 40 anos atrás em Maceió, nesta igreja. O senhor conhece a minha história. Eu nunca tive papai nem mamãe para me levar à igreja. Mas quando eu fui crente, Deus usou alguns homens que por eles eu passei em Maceió, antes de ir congregar na sede. E um deles, saudoso pastor Benedito Milo, o senhor conheceu, dirigiu diversas congregações em Maceió. Eu era criança com 12 anos. E eu disse a ele: pastor, eu quero me tornar membro da igreja. Ele disse: meu filho, amadureça mais. Eu fui crente com 7 anos de idade.
Eu não tinha ninguém crente na minha casa. Mas eu insisti tanto que um dia de culto de doutrina lá no Barro Duro, ele me chamou no altar e disse: irmãos, esse menino quer se batizar nas águas. Ele não tem ninguém crente, mas a igreja dá bom testemunho dele. Quando a igreja confirmou, ele olhou para mim e disse uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ele disse: meu filho, não é o seu pai, que você já é órfão, não é a sua mãe, que ainda está viva, que vai te levar para o céu. Seja crente, seja crente, seja crente e seja crente. Quando eu tinha os meus 21 anos de idade, o Senhor salvou a minha mãe. 3 meses depois, o Senhor recolheu a minha mãe. Eu tenho 4 irmãos de sangue. Nenhum deles são crentes. Me respeitam. Respeitam a igreja. Respeitam a palavra de Deus. Mas até agora, eu tenho orado para Deus os alcançar com a salvação. Mas essa palavra eu nunca me esqueci. Seja crente. Seja crente para morar no céu. Anos depois, eu já estava casado e fui consagrado pela graça de Deus ao diaconato. Pastor Mário estava lá. E eu ouvi estas mesmas palavras: você vai ser diácono, mas antes de ser diácono da igreja, seja crente. Tempo depois eu fui consagrado ao presbitério. E no dia eu estava de joelhos, pastor Amaro também estava lá. E eu ouvi estas mesmas palavras: antes de ser um presbítero da casa e da obra de Deus, seja crente para morar no céu. Anos depois eu fui consagrado ainda pela graça de Deus ao ministério de evangelista. E eu ouvi estas mesmas palavras: você vai ser um evangelista. Você vai continuar pregando o evangelho, porque a missão do evangelista é pregar o evangelho, é evangelizar, é ganhar almas, é anunciar a palavra e o ano aceitável de salvação. E não é a igreja, é o mundo lá fora. E quando eu fui consagrado ao ministério de evangelista, eu ouvi esta mesma palavra: você vai ser evangelista, mas antes de ser evangelista, seja crente para morar no céu. Em 2017, pela graça de Deus, fui consagrado ao ministério pastoral. E ouvi esta mesma palavra: você vai ser pastor. Eu já pastoreava a igreja, mas antes de ser pastor, seja crente para morar no céu. Essas palavras, pastor Amós, ela vem insistindo no meu coração desde a minha infância, com 12 anos de idade. E ainda hoje, já passei da casa dos 45, ela permanece do mesmo jeito. Eu sou crente para morar no céu. Fiquei órfão de pai e mãe, mas Deus continuava dizendo: seja crente para morar no céu. Aleluia. E essa palavra, pastor Carlinhos, ainda hoje ela é forte, ela é intensa dentro de mim. Deus permite que a gente conquiste diversas coisas, porém nunca pode sair de dentro de nós. Seja crente. Não é pelo cargo que você exerce, não é pela posição que você ocupa, não é pelo nome que você tem. Seja crente porque o teu nome está escrito no livro da vida.
E nós fomos chamados para a salvação de Deus. Seja crente para morar no céu. Os que podem, fiquem de pé. Eu não sei se há alguém aqui que canta aquele hino. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu queria que você pegasse a mão de quem está ao seu lado, por favor. Pegue a mão de quem está ao seu lado. Olhe para quem você pegou a mão. Olhe para quem você deu a mão. E diga assim: eu não sei. Eu não sei o que Deus viu em mim e nem em você. Porque a escolha de Deus vai além dos nossos olhos e pensamentos. Porém, diga, porém, se Deus te escolheu, foi para um propósito dele. E para que você viva o propósito dele, você precisa viver uma vida intensa em santidade. Como estão tuas vestes? Levante a mão assim. Aleluia. Feche os seus olhos. Porque quem tem vestes brancas ainda preserva a presença do Espírito Santo. Vou repetir: quem tem vestes brancas ainda tem a presença do Espírito Santo. E para sentir a presença do Espírito Santo, não precisa alguém falar, não precisa alguém lhe pedir, não precisa alguém lhe incentivar. Você sente a presença dele, porque ele está dentro de você. Agora, se não tem mais vestes brancas, você precisa resolver este problema antes que seja tarde, mas ainda dá tempo. Humilha-te na presença de Deus esta noite. Fecha os teus olhos, fecha os olhos. Eu vou lhe dar 3 minutos para você abrir a boca a partir de agora e glorificar a Deus e adorar a Deus da maneira que você sabe adorar, da maneira que você sabe adorar. Abra a boca, minhas irmãs, abra a boca, meus irmãos, e adore a Deus porque Ele te escolheu. Adore a Ele porque Ele te chamou. Adore a Ele porque até hoje Ele tem lhe preservado. Adore a Ele porque até hoje Ele tem lhe guardado. Guardado do pecado, guardado das tentações, guardado da fúria de Satanás, guardado das flechas malignas. Você não está aqui esta noite porque seja bom. Você não está aqui esta noite por causa do que faz. Não, é a bondade dele, é a misericórdia dele, é o favor dele, é a graça dele. Então abra a boca enquanto o irmão canta. Agora você vai adorar a ele, porque o Espírito Santo, ele já está renovando forças, ele já está renovando alegria, ele já está renovando a sua alma. Abra a boca e adore a ele. Eu quero ver a igreja adorando a ele. Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Eu sei o que ele viu em mim. Quem tem vestes brancas sente. Não entendo porque me amou. Quem ainda tem vestes brancas tem a presença. Eu não sou o que devia ser. Quem tem vestes brancas tem sensibilidade. Mesmo assim ele me abraçou. Na sua presença, cante. Abra a boca. Sou pequeno, ele tão grande é. Sou tão falho. Eu sou falho e Jesus é fiel. O que eu deveria era morrer.
chamou para viver uma vida separada. Assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo lhe renovar. Eu sou falho e Jesus é fiel. Abra o seu coração para Porque Ele. eu deveria era morrer. Mas Ele me prometeu. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só Eu quero. só quero adorar. Isso, cante com alegria. Por isso estou aqui. E se eu não E se adorar? eu não adorar, faltará algo em mim. Eu Eu jamais. jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Quem tem vestes brancas, quem tem vestes limpas, quem tem vestes santas, então sente Ele, sente a presença dEle, sente a graça dEle, sente a misericórdia dEle, sente o favor Eu dEle. só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Eu encerro, mas antes, dê um abraço em quem está ao seu lado. Toda a igreja dê um abraço em quem está ao seu lado. Eu estou sentindo vontade que você ore por quem você abraçou agora. Isso, abraça, abraça e não solte. Abra a boca, minha irmã, ore pela sua companheira. Você não sabe como ela chegou aqui. Meu irmão, abrace seu irmão, dê um abraço nele, ore por ele, se aproxime dele. Voltemos a ter este calor humano, este calor fraternal, que independente das nossas diferenças humanas, nós somos irmãos em Cristo, irmãos nós somos. Abrace seu irmão, abrace a sua irmã, ore por ele, ore por ela, ore por ele, ore por ela, ore por ele, ore por ela, porque o Espírito do Senhor está trazendo agora despertamento